Parece que o Alexandre de Moraes cortou meu microfone, mas eu já estou de volta. Boa noite, CPEC. Agora sim, prazer estar aqui falando com vocês. Augusto, um prazer enorme estar contigo. Adriles, prazer enorme estar contigo de novo. Saudades de fazer programa junto contigo e fazer programa, eu não sei, talvez o pessoal do Hipócritas acabe fazendo uma piadinha com isso. Mas, pessoal, é uma alegria enorme estar no CPEC. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava conversando agora. Eu fui o primeiro jornalista brasileiro a cobrir um CPEC. O quanto que isso, em 2017, o quanto que isso é icônico? Quanto tempo a imprensa brasileira ignorou o maior evento conservador do mundo? Você tinha um evento já há anos, onde falavam todos os grandes líderes do conservadorismo mundial, e a imprensa brasileira ignorou. Em 2017, quando eu falei sobre cobrirmos o CPEC, a maioria dos jornais riram da minha cara. Eu cheguei a propor para um jornal que eu fazia algumas participações, e eles não sabiam nem do que se tratava. Pois bem, apresentei a ideia na época ao deputado Eduardo Bolsonaro, ele adorou, virou palestrante, levou o CPEC para o Brasil, a gente está na segunda edição. Então, muito especial a gente estar aqui. O que eu posso falar sobre o jornalismo? Não, nada muito diferente do que eu venho falando há bastante tempo. Eu falo com enorme tristeza, e eu já disse para vocês e vou repetir, o jornalismo profissional morreu. E é triste dizer isso. É triste dizer porque eu, com 17 anos, entrei para a faculdade de jornalismo porque sonhava em ser jornalista. E eu tenho certeza que os grandes nomes do jornalismo que brigam para manter vivo o antigo bom jornalismo, como, por exemplo, o Augusto, que vocês estão tendo aí o privilégio de ter no palco do CPEC uma lenda viva do jornalismo brasileiro, ou as pessoas novas que se juntaram a essa nova forma de fazer jornalismo, como o Adriles, que brilha em todos os lugares que eles fazem, essas pessoas brigam para manter vivo o quê? A capacidade de informar as pessoas, os fatos, a capacidade de separar o jornalismo objetivo, os fatos, os acontecimentos, das opiniões. É isso que a gente vive? Eu pergunto a vocês se é exatamente isso que a gente vive. Enquanto a gente estava aqui no ar, eu li uma seguinte notícia no UOL. O UOL é um dos maiores blogs, né? A gente tem vários colegas que trabalham no UOL. Blog, jornal, não sei mais qual é a diferença. Está aqui. Em ameaça golpista, Bolsonaro diz que 7 de setembro é ultimato a 2 ministros do STF. Aí está aqui. Notícia começa. Em tom ameaçador e golpista, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, disse que hoje a manifestação de seus apoiadores de 7 de setembro... Isso é jornalismo? Eu pergunto a vocês que estão na plateia. Isso é jornalismo? Isso é uma reportagem objetiva do que está acontecendo no Brasil? Alguém aqui que está participando do CPEC, alguém tem algum interesse em dar um golpe? Ou a gente tem interesse em que as nossas vozes sejam ouvidas? Quem dá um golpe? É o presidente que todo o tempo diz que vai se manter dentro das 4 linhas das instituições, da Constituição, diz que vai respeitar as instituições. A imprensa está prometendo a vocês, a todos nós, durante anos, desde que o Bolsonaro concorreu à presidência, de que o governo Bolsonaro seria uma implantação de ditadura no Brasil. Eu pergunto a vocês, quantos presos políticos fez o governo Bolsonaro? Quantos jornalistas presos pelo presidente Bolsonaro? Hoje algum jornalista foi preso pelo presidente Bolsonaro? Não, mas pelo STF foi, né? Temos aí o Wellington Macedo preso. Algum manifestante foi preso? Algum organizador? Quem foi preso pelo governo Bolsonaro? No entanto, é isso que a imprensa tem vendido a todos nós o tempo inteiro. E por que eu digo que morreu? Eu digo que morreu porque toda vez que nós fazemos toda vez que nós noticiamos alguma coisa, nós como jornalistas, nós emitimos um cheque, nós emitimos uma nota promissória. Quando a realidade não compensa essa nota promissória, o que acontece? A gente fica com o nosso nome sujo na praça. A gente vai para o SPC da credibilidade, a gente vai para o Serasa da credibilidade. E o que eu tenho visto, cada vez mais nos veículos de imprensa tradicionais, a mídia legado, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, é isso, é a morte do jornalismo. É a falta da credibilidade dos antigos jornalistas. Não todos. Você pega um programa como os Pingos nos Is, com nosso maravilhoso... Aí vocês estão tendo o privilégio de ter o Augusto e a Ana Paula aí no evento. Um programa que bate 100, 200 mil pessoas assistindo simultaneamente no YouTube, um programa de imensa credibilidade. Agora, eu pergunto a vocês, eu quero que vocês da plateia me respondam. Vocês confiam numa notícia que sai no UOL?
Vocês confiam numa notícia que sai na Folha de São Paulo? Vocês confiam em qualquer coisa que saia da boca do William Bonner? Está respondida, por isso que o jornalismo profissional morreu. Quando eu digo que o jornalismo profissional morreu, o jornalismo ao qual eu estou me referindo é esse mesmo que você está se referindo, Rodrigues. É exatamente o mesmo jornalismo. São essas pessoas que olham com desprezo para a sociedade, para o homem comum. E a gente tem que parar para pensar que existe uma mentalidade que conecta todos esses agentes que você está falando. E essa mentalidade é o desprezo pelo homem comum. Um jornalista, ele se acha o sacerdote da verdade. Ele acha, em geral, claro, ele acha que ele tem o direito de filtrar quais informações você, espectador, tem direito de receber, porque você é tão burro que se você tiver acesso a todas as informações possíveis, você vai chegar à conclusão errada. Essa tese, e não seria eu se eu não indicasse um livro, essa tese ela foi primeiro escrita em 1922 por um cara chamado Walter Lippmann. Esse cara escreveu um livro chamado Public Opinion, Opinião Pública. Esse livro é o livro mais importante da história do jornalismo moderno. E o que ele dizia era mais ou menos isso mesmo. Ele dizia que se o homem comum tiver acesso a todas as informações, é impossível que ele chegue às conclusões corretas. Então, o jornalista precisa expor as informações a ele de forma filtrada, através dos olhos de especialistas. E aí ele não vai fazer com que a democracia, e as palavras são do Walter Lippmann, que a democracia funcione de forma equivocada. E quando você tem o William Bonner, que já usou esse termo para se referir aos espectadores do Jornal Nacional, quando ele diz que os espectadores dele são o Homer Simpson, essa visão de desprezo, ela tá bem retratada ali. No fundo, é a mesma mentalidade quando a Hillary Clinton chama os eleitores do Donald Trump de deplorables, os deploráveis. Ou quando o pessoal do MBL, quando os jornalistas chamam vocês a nós, de gado. Esse desprezo é uma linha, há uma conexão entre todas essas ideias. E aí o que acontece? Como é que as pessoas reagem? As pessoas reagem se voltando para onde elas encontram a verdade. E aí você tem a ascensão de grupos como, por exemplo, o Terça Livre, que começou com o Alan dos Santos e o Ítalo fazendo uma livezinha Google Hangouts, e hoje tem o seu estúdio. Você tem programas independentes acontecendo cada vez mais, você tem fenômenos como o da Barba. Nesse momento, o Terça Livre, eu tenho certeza, transmitindo o CPAC, que deveria estar sendo transmitido, se houvesse jornalismo ainda no Brasil, deveria estar sendo transmitido talvez pela Globo News, talvez pela CNN. Eu tenho certeza que na audiência do YouTube o Terça Livre está dando uma surra na CNN e nos veículos tradicionais.